trabalho fala sobre silagem de capim-elefante capiaçu em 2 concentrações de matéria seca inoculados com bactérias láticas. O capim-elefante ele pode apresentar problemas nessa fermentação durante o seu processo de ensilagem, devido à sua alta umidade e seu baixo teor de carboidratos solúveis. Então, a adição de inoculantes ela pode melhorar essa fermentação e, por isso, o seu estudo. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de cepas de bactérias ácido-láticas sobre essa fermentação do capim, colhido com diferentes teores de matéria seca e diferentes tempos de fermentação. Como metodologia, o capim ele foi colhido com 17% de matéria seca baixa e 24% de matéria seca alta. O tamanho de partícula foi de 19 milímetros, foi colocado em silos experimentais de 30 litros. E os inoculantes utilizados foram Lactobacillus hilgardi e o Lactobacillus plantarum, e também a combinação desses dois inoculantes em proporções iguais das duas cepas. Os silos foram abertos após 62 e 104 dias de estocagem e amostras foram retiradas para análise de pH, perda de matéria seca e contagens de bactérias ácido-láticas. Aqui a gente pode ver que com 90 dias, o teor de matéria seca ele foi menor que em 102 dias e o pH ele foi o mesmo. E a contagem de bactérias ácido-láticas também ficou numa média de 9,2. Aqui a gente pode ver que o teor de matéria seca ele alterou os 3 parâmetros avaliados com interação entre os fatores, pois o valor de P foi menor que 0,05. Aqui a gente tem a contagem de micro-organismos e a gente pode ver que a população de bactérias ácido-láticas ela foi maior nas silagens com maior teor de matéria seca, independente do inoculante e do tempo de fermentação. Apenas nas silagens com teor de matéria seca baixa é que houve diferença entre os inoculantes, sendo que o maior teor de bactérias ácido-láticas foi no grupo controle e no grupo inoculado com Hilgard. Aqui, a gente também tem a contagem de micro-organismos com os inoculantes e os tempos de fermentação. Com 62 dias, o plantarum e o Hilgard eles tiveram uma maior contagem de bactérias ácido-láticas e com 104 dias não houve diferença. Aqui nesse gráfico, a gente pode ver que teve uma interação tripla entre em relação aos valores de pH, que variaram de 4,4 a 5. Na matéria seca alta, com 62 dias, a silagem com plantarum teve maior pH e com 104 dias a silagem com Hilgard teve maior pH. E aqui a gente tem os resultados de perda de matéria seca, foram maiores na matéria seca alta para todos os inoculantes, exceto no plantarum. E na matéria seca baixa, o Hilgard e a associação dos dois inoculantes tiveram as menores perdas. Então, como conclusão, a gente pode falar que o teor de matéria seca ele afeta o perfil fermentativo da silagem de capim-elefante e o efeito do inoculante ele depende desse teor de matéria seca. Muito obrigada.